Pessoal, bom dia a todos, estamos aqui novamente. Nas aulas de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho a questão dos blocos e a questão de geopolítica e atualidades. Em primeiro lugar, eu gostaria de comentar com vocês por que eu escolhi esse tema. Na verdade, nós vínhamos trabalhando lá com a questão de sustentabilidade, fizemos algumas aulas a respeito desse tema. Na sequência, nós trabalhamos aquela questão daqueles movimentos anti-vacinação e agora, dando continuidade então a esse aspecto do conhecimento, nós vamos falar dessa questão da água. Essa questão da água, ela é extremamente importante. Existem estudos que mostram que a partir de 2050, então vejam, 2050 são daqui 30 anos, para mim, talvez isso não tenha tanta importância, mas com certeza para vocês vai ser extremamente importante, E esses estudos mostram que em 2050, muito provavelmente, metade da população mundial vai ter algum tipo de problema em relação a essa questão da água, Então, esse foi um dos motivos, O outro motivo é porque, não por coincidência, mas é exatamente o que está acontecendo, a nossa cidade está passando, essas semanas, esses dias, e ainda vai durar mais alguns dias, está passando por um problema exatamente desse tipo, Nós estamos aí numa situação bastante crítica. Existem já bairros de Curitiba, existem regiões de Curitiba que já está sendo feito o racionamento, Então, e agora, com essa questão da pandemia, isso se torna muito mais grave, principalmente nas grandes cidades. No caso do Brasil, o Rio de Janeiro está enfrentando problemas seríssimos em relação a isso, justamente nas comunidades menos favorecidas economicamente, no momento em que nós deveríamos ter a água em abundância para poder fazer a higiene pessoal, a higiene dos alimentos, a higiene das roupas, tudo, estamos passando por uma questão aí de racionamento. Então, todos esses aspectos são aspectos extremamente importantes e, sem dúvida nenhuma, isso faz parte, obviamente, da questão de atualidade e futuro e faz parte também da questão política, Porque uma grande parte das atitudes, do que deve ser feito, do que pode ser feito e o que deverá ser feito no futuro, vão passar por questões de escolha política, sem dúvida nenhuma. Cabe aos governantes, os nossos representantes, os políticos, tomarem as decisões certas em relação a essa questão. E por último também, de um ponto de vista extremamente pragmático, mas que também é importante para vocês, esse assunto é um dos assuntos mais cobrados no Enem. Eu separei algumas questões que na aula número 4 eu vou resolver com vocês e também sugerir que vocês façam algumas questões em casa, e grande parte dessas questões são questões que caíram nos exames do Enem. Então tem esse aspecto ainda, Além de ser uma coisa importante do ponto de vista prático, do ponto de vista de dia a dia das pessoas, é um assunto também importante para os vestibulares e para o Enem. Bom, pessoal, então, diante de todas essas situações, eu vou começar aqui com uma pergunta. Uma pergunta e que normalmente as pessoas não respondem de maneira correta. Então, se nós pegarmos aqui 3 grandes setores da sociedade, qual desses setores vocês imaginam que usa a maior quantidade de água para se desenvolver? Os setores que normalmente fazem essa análise é o setor da produção de alimentos, então a agropecuária, o setor industrial e o setor doméstico. Sem que vocês olhem aí os textos que eu vou mandar para vocês, eu vou mandar aí, eu organizei um texto com umas 7, 8 páginas, falando de todas essas considerações que nós vamos fazer nessas aulas aqui, depois vocês podem ler com calma, mas imaginem vocês agora que eu fizesse essa pergunta aqui, Qual desses setores aqui usa a maior quantidade de água? O setor agropecuário, o setor industrial ou o setor doméstico?
Doméstico aqui seria o uso de água pelas pessoas, tá? Pensem aí 10 segundinhos e tentem imaginar qual desses setores, né, usa a maior quantidade de água. Pense um pouquinho aí. Agropecuário, industrial ou doméstico? Pensaram? Muito bem. Então, eu vou dizer para vocês, o setor que usa a maior quantidade de água, bastante à frente dos outros setores, é o setor da agropecuária. Tá? A produção de alimentos, sejam os alimentos de origem vegetal, sejam os alimentos de origem animal, são aqueles que gastam a maior quantidade de água doce disponível no planeta. Tá? Disparadamente. Tá? Então, nós temos aqui, né, 2 slides que mostram como é esse consumo de água em relação a esses 3 setores. Tá? No mundo, nós temos essa distribuição. Então vejam aqui, a agropecuária sozinha, ela usa aproximadamente 70% de toda a água doce disponível no planeta. Né? A indústria, né, para fazer os seus produtos, para manter as suas máquinas, usa aproximadamente 19%. E o uso doméstico, que é aquela água que nós usamos no dia a dia para beber, para lavar, para tomar banho, né, para todas as atividades humanas do dia a dia, usa apenas 11% da água utilizada, da água doce utilizada durante um ano. Pessoal, vejam, é surpreendente essa situação, não é? 70% da agropecuária, 19% indústria e 11% doméstico. Agora vejam um detalhe interessante. Essa distribuição aqui é o uso de água no mundo. No mundo. A fonte desse gráfico aqui é a Unesco. Se nós formos fazer uma análise desse gráfico considerando o Brasil, essa situação é mais surpreendente ainda. E tem uma lógica. E daí eu queria que vocês pensassem em relação a essa lógica. Então vejam, no mundo como um todo, usa-se 70% da água disponível, né, na agropecuária. No caso do Brasil, acompanhem aqui comigo, ó. Só a agricultura usa 72% de toda a água consumida no Brasil e a pecuária 11%. Então, se eu juntar esses dois aqui, agricultura e pecuária, nós vamos ter 83%, que é bem acima da média mundial. Qual é a lógica disso aqui, pessoal? Por que que no Brasil, de maneira mais acentuada ainda, utiliza-se 83% da água consumida, água doce consumida pelo ser humano ou nas atividades humanas, muito mais do que a média mundial? Pense um pouquinho, qual é a lógica disso? Pessoal, a lógica é muito simples. O Brasil é um país fortíssimo na agropecuária. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo, tanto de origem vegetal como de origem animal. Então, a principal atividade econômica do Brasil, ela está justamente baseada na questão da agropecuária. Tá? Nós estamos entre os maiores produtores do mundo de soja, de milho, de açúcar, né, e uma série de outras coisas. Nós também estamos entre os maiores criadores do mundo de boi, de porco, de aves e assim por diante. E todo esse contexto, toda essa grandeza do Brasil, em termos dessa atividade econômica, faz com que o Brasil, então, utilize grande parte da sua água disponível na agropecuária. Então, vejam aqui. E, na mesma lógica, só que ao inverso, o Brasil usa, em média, 7% da água utilizada por nós na indústria, enquanto que a média mundial é 19%. Por que uma lógica invertida? A lógica é invertida porque existem países que são muito mais industrializados que o Brasil, a atividade econômica industrial é muito mais pujante, muito mais forte que no Brasil, consequentemente eles utilizam mais água. No Brasil, como essa atividade está em segundo lugar, está em segundo plano em relação à agropecuária, a utilização de água é menor também. Tá? E usamos aqui uma situação muito próxima da utilização mundial,
9% da população urbana mais 1% da população rural, então a água de uso doméstico gira em torno de 10%, que é muito próximo da produção ou da utilização da água doméstica no restante do mundo. Tá? Então vejam, né, vejam que interessante esse gráfico e entendam por que essas diferenças de valor. Tá? Essa aqui é gasto de água por setor no Brasil. Isso aqui é gasto de água do setor no mundo. Tá ok? Muito bem. Aqui eu separei um slide para mostrar para vocês, também é uma coisa extremamente surpreendente, é uma situação até que, num certo sentido, ela choca um pouquinho quando a gente lê isso aqui. Tá? Esse infográfico aqui veio da Sabesp, né, que é a principal entidade que faz a pesquisa em relação à água e esgoto do estado de São Paulo, né? E esse gráfico aqui mostra, então, o quanto se utiliza de água para produzir alguns alimentos. Pessoal, é uma coisa absolutamente surpreendente. Daí o porquê nós termos aquela utilização de água na agropecuária tão forte aqui no Brasil. Então vejam, tá? Então, para você produzir, por exemplo, 1 litro de cerveja, você utiliza 5,5 litros de água. Então, vocês vão dizer, professor, não entendi, né? Como é que 1 litro de cerveja vai consumir 5,5 litros de água? Pessoal, é que para você produzir a cerveja, você tem que plantar a cevada, você tem que colher, você tem que lavar, você tem que fazer uma série de atividades relativa aos produtos que formam a cerveja, que quando você chega no produto final, cerveja, e tem 1 litro produzido, você gastou 5,5 litros de água para chegar naquele produto final, 1 litro de cerveja. Mas isso, na verdade, é extremamente pouco. Olhem as outras situações. Para se produzir 1 quilo de arroz, gastam-se 2.500 litros de água. Tá? Então, 1 quilinho de arroz, aquele pacotinho de arroz lá, que vocês compram no supermercado, para ele chegar no supermercado, aquele quilinho de arroz, foram gastos lá em todos os processos anteriores, desde o momento em que foi plantada a sementinha do arroz lá, até, né, o período que essa planta cresceu, que se desenvolveu, que se tornou adulta, que ficou pronta para a colheita, até chegar na mesa do consumidor, foram gastos 2.500 litros d'água. Tá? Eu não vou falar todos aqui, mas né, alguns. Vejam essa situação aqui, pessoal. Essa situação aqui. Para se produzir 1 quilo de manteiga, gastam-se 18.000 litros de água. Alguém já parou para pensar sobre essa questão? O quanto se gasta de água para se produzirem os alimentos? Tá? 18.000 litros de água para produzir 1 quilo de manteiga. Né? Como, professor? Como isso? Sim, essa água vai ser consumida lá pela vaquinha que vai ter que dar o leite. Esse leite vai ser depois transformado. Né? Essa vaca, durante todo o período que ela pastou, que ela cresceu, ela consumiu a planta, né, ou os alimentos que essa vaca consumiu, também tiveram que consumir água para existirem. Então, quando se estuda o processo todo, chega-se à conclusão que foram gastos 18.000 litros de água para produzir 1 litro de manteiga. E vamos aqui terminar mostrando esse slide aqui. Né? Para você comer 1 quilo de carne de boi ou de vaca, né? 1 quilo de carne, você gasta 17.100 litros de água. 17.100 litros de água. Pessoal, é a mesma coisa da manteiga, a mesma lógica, né? Então, para que o boi, desde que ele nasce lá, né? Que ele cresça, que ele ganhe peso, para que ele tenha saúde, para que ele se alimente, para que ele tome água, né, até chegar na fase lá em que, né, ele vai ser abatido e aí vai se transformar lá em carne comestível, né, e 1 quilo de carne desse animal, para você consumir 1 quilo de carne desse animal, você vai gastar 17.100 litros de água. Tá? Isso explica, de maneira inequívoca, o porquê a agropecuária é o setor da atividade humana que mais gasta água disparadamente em relação
aos outros setores, tá? Ficou claro isso, gente? Então, bom, o nosso próximo slide, a próxima análise que a gente vai fazer, vai ser uma análise a respeito da distribuição de água no mundo de uma maneira bastante geral, tá? Evidentemente que ela não está aqui, essa distribuição, ela não está especificada em detalhes em cada lugar, tá? Isso é uma distribuição de água que em relação ao mundo como um todo, tá? Então vejam, o azul aqui, ó, ele mostra lugares onde existe pouca ou nenhuma escassez de água, tá? É o caso do Brasil, tá? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que o Brasil como um todo, é absolutamente privilegiado em relação a essas questões de água, mas como um todo, porque existem já determinadas regiões do Brasil que estão muito perto do que a gente chama de estresse hídrico, tá? Depois a gente vai ver esse conceito, tá? Quer dizer, estresse hídrico é o momento ou o local onde a condição hídrica já apresenta problemas, tá? Mas como um todo, o Brasil, tá? E grande parte da América do Sul, com exceção aqui das grandes cadeias montanhosas lá, né, dos Andes peruanos e do Chile, etc., a América do Sul não apresenta grandes problemas, tá? Uma parte significativa dos Estados Unidos, mas vejam que tem uma região aqui nos Estados Unidos bastante problemática já, ó, escassão, aqui, ó, toda essa região dos Estados Unidos, é um pedaço grande aqui, uns 30% dos Estados Unidos, né, já existe uma escassez física de água e aqui uma escassez econômica, quer dizer, existe escassez econômica no sentido em que há possibilidade de você conseguir água, mas essa água já está muito cara. Isso acontece em vários lugares do mundo, tá? Uma parte significativa que é da América Central já existe o problema da escassez econômica, tá? Então, vejam o continente africano, pessoal. O continente africano é um problema seríssimo, né? Seríssimo. Por quê? Porque praticamente não tem aqui no continente africano uma região onde nós tenhamos aqui água em abundância em condições econômicas adequadas. Primeiro, porque a população africana, numa maneira geral, não especificamente, mas de uma maneira geral, é uma população bastante pobre, uma população com muitos problemas econômicos, né? Então, por mais que uma água lá tenha um custo que não seja caro em outros lugares, no continente africano é caro. Então, por isso, nós temos uma escassez econômica que predomina em grande parte do continente africano, tá? E outros tipos de escassez, ó, escassez física da água, né? Essa questão aqui não avaliada, aqui é o deserto do Saara, que praticamente não tem água, né? Então nós temos problemas seríssimos. Depois nós vamos ter aqui algumas considerações ao continente asiático. O continente asiático, né, com exceção da Rússia, né, a Rússia é um país que não tem uma população tão grande e de uma maneira geral, assim como o Brasil, também tem grandes porções de água, né, grandes rios, grandes geleiras que no verão derretem e fornecem água para os rios, etc., né? A Europa também já existem problemas em algumas regiões, né? E o problema também aqui na Ásia, né? Nós temos aqui locais, né? A China é um país problemático, né? A China é um país problemático porque praticamente 60% da China tem algum tipo de problema em relação à água, seja escassez física, né? Ou desertos. A mesma coisa a Índia. A Índia, são pouquíssimos os lugares da Índia que nós temos água em abundância, em condições financeiras adequadas, né? E por que esses dois países são tão problemáticos, pessoal? Por que esses dois países, só esses dois países, China e Índia, são dois países extremamente delicados nessa relação do consumo de água, né? Por conta da sua população, né? Esses dois países juntos estão se aproximando de 3 bilhões de habitantes, esses dois países juntos, tá? Não chegaram ainda a esse valor, mas estão caminhando rapidamente para atingir esse valor de população. 3 bilhões de pessoas. Isso significa quase metade da população mundial.
tá? Então vocês observem aqui que são dois países que têm já sérios problemas em relação à água, tá? E ainda tem um outro detalhe, né? A questão da China aqui, nessa região da China aqui, que, né? Ah, professor, mas tem uma parte da China lá, uns 40% da China, que não tem problema de água, né? Tem. Porque grande parte dos rios da China estão, apesar de serem rios grandes, com água em abundância, existe aqui uma poluição generalizada em grande parte dos rios da China. Tá? Então, esse lugar aqui do planeta Terra é extremamente delicado em relação às questões hídricas, tá ok? Então, aí a gente já tem uma visão mundial. Tá? Vamos passar, então, agora para o Brasil. Tá? Então, como eu falei para vocês, o Brasil, no todo, né, ele é privilegiado em relação às questões hídricas. Né? O Brasil, para vocês terem uma ideia, o Brasil tem aproximadamente 12% de todas as reservas de água doce disponível para o consumo do mundo. 12%. É muita água. Tá? Comparando com a América do Sul, na América do Sul nós temos mais de 45% de toda a água disponível da América do Sul. Água doce disponível para o consumo na América do Sul. Tá? Então vocês poderiam me dizer assim, professor Lincoln, mas com tanta água assim, o Brasil não tem problemas. Infelizmente, pessoal, não é a realidade. Não é a realidade, tá? E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho agora nessa aula e na sequência das aulas vamos entrar em mais detalhes, tá? Mas, grosso modo, aqui vamos fazer uma análise bem rápida aqui do que acontece no Brasil em termos de distribuição de água, tá? Então, vejam, então aqui está o Brasil, né, e aqui estão as legendas, tá? O verdinho são as condições excelentes. Excelente significa que são os lugares do Brasil onde não existe praticamente nenhuma preocupação em relação à questão da água. Tanto do ponto de vista de quantidade como de qualidade. Né? Realmente, eu concordo, e se vocês argumentarem aqui, se vocês estivessem presentes, poderíamos, né, criar aqui um debate, mas eu concordo que grande parte do Brasil está nessa condição aqui, né? Porque é o verde. Então vejam aqui, pessoal, ó, toda essa parte aqui do Brasil, mais ainda algumas regiões aqui do Brasil, ó, tem bastante questão. Então nós poderíamos, assim, grosso modo, dizer que o Brasil, 80% do Brasil, não apresenta problemas em relação à questão hídrica. Poderíamos dizer, né, aproximadamente entre 75% e 80% no Brasil. É isso que mostra esse mapa aqui. Tá? E poderíamos afirmar isso com certa tranquilidade. Tá? Mas aí começam a aparecer alguns detalhes. Né? Então nós temos aqui o amarelinho, que mostra que a situação é confortável, quer dizer, assim, em geral, não temos problemas em relação à questão hídrica, à questão de distribuição de chuvas, né? Então são mais esses pontos amarelos aqui, né? Bastante pontos amarelos e tal. Então podemos, né, afirmar aqui que temos aqui mais uns 10%, 15% em relação confortável. Então nós poderíamos ter aqui, talvez aqui uns 80%, 85% do Brasil em condições excelentes ou confortável da questão da água. Só que agora começa a situação complicada, né? Complicada, que é a situação preocupante, crítica e muito crítica. Tá? Então vejam, a preocupante está um pouquinho mais difícil de ver aqui, mas são alguns pedacinhos aqui, né? No computador talvez vocês consigam ver um pouquinho melhor, né? Mas a crítica, e a muito crítica, já dá para ver bem. Bom, em primeiro lugar, da questão crítica, são os pontos vermelhos. Tá? A primeira consideração, esses pontos vermelhos, eles vão aparecer em regiões onde o Brasil tem uma população grande. A população brasileira, né, não vamos entrar em detalhes, não é esse o nosso tema, mas a população brasileira, ela não é distribuída de forma homogênea por todo o território. Né? Nós temos no Brasil regiões com altas densidades populacionais e nós temos no Brasil regiões com baixíssimas densidades populacionais. Isso é, regiões muito habitadas e regiões pouquíssimo habitadas. Tá?
Observem que grande parte das regiões onde há um conforto, há uma qualidade em relação à questão hídrica, são as regiões pouco habitadas do Brasil. E as regiões onde nós temos as situações críticas ou muito críticas são as regiões bastante habitadas do Brasil. Tá? Observem, né? Nordeste, densidade populacional grande. Aqui, a região do norte de Minas e parte do estado de Goiás, Brasília, e as regiões mais críticas. A região sudeste, que pega o Rio de Janeiro e o estado de São Paulo. Ora, as duas maiores metrópoles brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo, Rio de Janeiro aqui é Espírito Santo, aqui é o Rio de Janeiro e São Paulo, fazem parte das questões ou das situações críticas e muito críticas. Tá? E temos outras regiões também, ó. Na região sul aqui, temos aqui no Paraná uma região crítica, o Rio Grande do Sul, né, por conta da distribuição de chuvas, tem regiões também com uma população relativamente grande também, com situações críticas ou muito críticas. Então vejam, embora o Brasil tenha uma quantidade de água gigantesca, né, gigantesca, não se compara com outro país no mundo, nós temos, infelizmente, uma distribuição dessas águas disponíveis irregular e pior, combinam justamente com onde as populações são maiores. Tá? Então aí cria-se o problema. Né? Regiões altamente habitadas, aonde existe o problema da água. Tá? Então esse é um problema que o Brasil vai ter que olhar com muito cuidado para o futuro. Tá? E, finalmente, só passar para corroborar o que nós havíamos falado um pouquinho antes, a distribuição de água pelas regiões do Brasil e aqui fala do consumo de água em alguns estados. Tá? Então, né, confirmando o gráfico anterior, observem aqui, gente, olha que tristeza isso, né? Tristeza num sentido e alegria no outro, né? A região norte, ela tem 62%, 63% de toda a água doce própria disponível para o consumo do Brasil. Então, quase 2/3 de toda a água disponível no Brasil está na região norte. Tá? Depois, a região centro-oeste, né, 14,6%. Então, se nós somarmos aqui 62 com 14, nós vamos chegar aqui em praticamente 75%. Então, 3/4 de toda a água no Brasil está disponível na região norte e centro-oeste. Só que a região norte e centro-oeste, observem, tem uma parcela relativamente pequena da população brasileira. Tá? E, aí corroborando o que a gente falou, a região sudeste, que tem aqui uma população gigantesca, tá? 85 milhões de habitantes, um pouquinho mais agora, essa estatística aqui é de 2018, foi lançada em 2019. A região sudeste, que tem 85 milhões de habitantes, tem apenas 5,5% da água disponível no Brasil. Tá? Então, vejam, é um problema. Então, vejam, parece que eu estou sendo contraditório. Né? Eu estou dizendo que o Brasil está num lugar privilegiado em relação aos outros países do mundo em função da sua quantidade de água, mas eu estou dizendo que o Brasil tem problema. É isso aqui, pessoal. É isso aqui. As nossas águas, elas não estão bem distribuídas e a nossa população também não está homogeneamente distribuída no território nacional. Então, vejam, né, o Sudeste, olhem aqui a tristeza, né, a parte ruim da coisa. O Sudeste e o Nordeste, juntos, 9, tem 9,2% de toda a água disponível do Brasil. E juntos, eles têm aqui, observem aqui, ó, quase 140 milhões de habitantes. Né? Então, aqui é que mostra a situação problemática, preocupante que existe no Brasil em relação à questão hídrica. Tá? E aqui é apenas um gráfico que mostra o consumo de água por estado. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que cada ser humano, numa situação de normalidade, pode consumir 110 litros de água por dia
para desenvolver todas as suas atividades, tá? As suas atividades e 110 litros de água para tudo, né? Para fazer o seu alimento, para saciar a sua sede, para tomar o seu banho, tudo, né? Então, o valor recomendado pela Organização Mundial de Saúde é 110 litros de água por habitante, tá? E se nós observarmos aqui, nós vamos ver que a grande maioria dos estados brasileiros o consumo é muito maior do que isso, tá? É gente lavando o carro com mangueira ligada, é gente que deixa a torneira aberta, é pessoas que vão tomar banho, 20 minutos embaixo do chuveiro, lá, que podia ser 3 minutos com o chuveiro ligado. Não nos preocupamos. Então, esse é um problema, tá? O Brasil, talvez até em função justamente da grande quantidade de água que existe no nosso país, nós não nos preocupamos em economizar, tá? Isso é um problema, porque futuramente algumas regiões do Brasil vão ter problemas seríssimos em relação à água. Já estão tendo, né? Inclusive nós agora, nesse momento que eu estou falando com vocês, né? E essa preocupação, ela não pode ser apenas uma preocupação no momento da crise. Não, porque a água que você gasta, ela vai retornar numa outra situação, num futuro, porque o ciclo da água ele é permanente. Mas o problema é que tem que ser uma cultura, né? Eu já conheci pessoas de outros países que, mesmo morando em países que não existe problema de água, evitam o desperdício porque foram ensinados desde que nasceram a preservar a água como um bem absolutamente indispensável para a vida e que, se não cuidar, vai faltar. Exatamente isso. Então, nós temos que nos preocupar realmente com isso no presente, no futuro próximo e no futuro mais longínquo, tá? E o outro problema é que no Brasil existe um desperdício de água por conta da má qualidade dos serviços gigantesco, tá? Aproximadamente 40% de toda a água doce disponível e tratada no Brasil é desperdiçada por questões de mau funcionamento das redes que levam a água, das torneiras, dos reservatórios e etc. Tá? Um índice altíssimo. Quer dizer, de toda a água que estaria disponível para o consumo, na média nacional, é muito próximo de 40% de desperdício. Tá? E temos alguns exemplos, né? No Rio de Janeiro, né, cada habitante usa em média 253 litros de água por dia, enquanto que a Organização Mundial de Saúde orientou que se usasse 110, 250. Tá? Quer dizer, mais que o dobro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Tá? Então não é uma recomendação sem estudo. Tá? E praticamente todos os estados, ou mais ou menos. Nós estamos aqui, ó, Paraná, ó, 144 litros de água por habitante. Tá? Então nós, paranaenses, desperdiçamos água limpa, potável, que poderia ser utilizada e poderia, se fosse bem utilizada, até tornar mais barato o acesso a essas águas aí. Tá ok? Pessoal, então essa primeira aula foi justamente com esse objetivo, mostrar para vocês como funciona, como está a situação de uma maneira geral do ponto de vista gráfico, tá? Na sequência, eu vou tomar aquele cafezinho esperto e na sequência, então, vamos começar a trabalhar outras situações agora um pouco mais teóricas com vocês, tá bom? Até daqui a pouco, um abraço a todos.